Então, assim, Deus, eu tenho a paternidade dele mesma firmada desde por volta dos meus 7 anos, que até então eu não sabia que Deus podia ser o pai da gente. Naquela época não se falava muito sobre paternidade de Deus. Aliás, não se falava. Foi por um milagre. A única vez que eu escutei na minha infância sobre a paternidade dele foi o meu pastor, na Igreja Batista, o pastor Geoval, que eu provavelmente ele falou esse tema por conta do Dia dos Pais. E eu era uma criança que, assim, de mãe eu estava cheia. Eu tinha duas. Embora eu não convivesse com a biológica, mas eu sabia onde ela estava. Então estava cheia, mas então eu tinha para quem homenagear, mas quando chegava o Dia dos Pais, para mim era sempre uma sofrência interna, só eu e Deus sabia, somente nós dois. Eu não sofria para as pessoas saberem, eu não me importava como alguém depressiva, nem nada, era aquele cantinho ali, porque eu via todo mundo homenageando um pai e eu não tinha o meu. Então, graças a Deus, eu acredito que Deus usou o pastor, então ele falou sobre a paternidade de Deus, que Deus era pai dos órfãos, né? E teve uma pregação muito linda. E eu, a essa altura do campeonato, eu já era fit em ter uma amizade com Deus. Tudo eu falava para ele, mas realmente tudo. Sabe quando você tem aquele melhor amigo que você vem e conta as coisas? Eu gostava de conversar. É, eu era criança, assim, e eu gostava de ficar conversando com ele olhando para o céu. Até hoje eu gosto de falar com ele olhando para o céu, até hoje, sabe? Eu preciso ter uma janela, alguma coisa, para falar com ele, porque eu sei que é lá que ele está. Lá é a direção da onde a gente vai morar um dia. E aí, então, eu cheguei com ele e contei, né? Resumindo, na mesma hora, eu tive a mágica ideia de dizer, já sei, então a partir de hoje o senhor vai ser o meu pai, né? Olha como é interessante a gente fazer umas pregações sempre na escolinha dominical das crianças, nos ensinos bíblicos mesmo, na igreja, com todo mundo junto sobre a paternidade de Deus, porque quantas e quantas Bias não existem nesse mundo? 7 anos nessa época. 7. Uma criança, né? Uma criança. 7 anos, né? Então, quantas Bias não existem nesse mundo sem saber que ela pode ter uma afiliação espiritual, que ela pode ser filha de alguém que vai cuidar dela. Daí para frente, muitas coisas se seguiram sobre a paternidade de Deus na minha vida. Passei por muitos perrengues em relação à minha saúde.